Barulhos semelhantes aos que faria um criado estouvado em sua faina matinal. De olhos fechados, eu conjeturava que a diligente Antônia estaria em campo, quando o relógio bateu meia-noite e desfez-me essa ilusão. Levantei-me de pronto, chamei o criado, que correu tonto de sono, e ordenei-lhe que esquadrinhasse a casa. Ele o fez e nada encontrou de anormal, mas, vendo-me assaz impressionada, pediu-me um livro. Creio que lhe dei o Monte Cristo, e ele vigiou toda a noite, na sala, lendo a obra-prima de Dumas. Assim tiveram início as manifestações, que haveriam de continuar todo o ano. Algazarra, livros atirados ao chão, arranhados nas portas, agitar de cortinas, tiros, cheiro de pólvora, gargalhadas, tudo nos propinaram, mas o fato mais extravagante foi o seguinte: todas as noites, vejam bem, entre as 10 e a meia-noite, davam uma grande marretada no portão que dava para o poial. Note que para fazê-lo era preciso galgar uma grade muito alta, atravessar o corredor e subir os degraus do pequeno terraço. Logo que ouvíamos a pancada, Antônio abria a porta. É quem diz que lá estava alguém. Enganado várias vezes e um tanto melindrado por se ver assim ludibriado por qualquer daqueles provincianos, que ele tanto desdenhava, Antônio resolveu montar guarda à porta, de pé, mão posta no trinco e bengala pronta a desancar o farsante. Mas, foi debalde que deixou as delícias da sua poltrona e a companhia da loura criada de quarto, que tanto o enamorava. Jamais a marreta trabalhou, enquanto Antônio, cabeceando de sono, não deixasse o seu posto para voltar ao interior. Furioso com o truque, ele voltava num relâmpago, bengalão alçado, abria a porta, atravessava o pátio e precipitava-se para o portão. Nada mais que silêncio em toda a rua. Tudo repousava, até os cães e os galos, na Rua da Cruz, onde eu fui parar em busca de repouso. Certa feita quis, ainda que de mim escarnecesse, que meu irmão observasse o que ocorria e pedi-lhe que lá pernoitasse. Ele aqueceu, embora me crivando de sarcasmos, e tratei de acomodá-lo no quarto de vestir, separado do meu por uma saleta. Posto que nessa noite eu nada ouvisse, meu irmão foi o primeiro a acordar-me e eu notei-lhe a fisionomia alterada. Aí, já não gracejava, vinha apenas dizer que não esperaria pelo almoço, porque não pregara olho durante toda a noite. Sabeis, acrescentou, pois eu te juro que nem por 100.000 francos passaria aqui outra noite. Que teria havido? Ignoro ainda hoje, porque ele jamais mó-disse, e sempre que tocávamos no assunto, encolerizava-se. Suponho, porém, que Coco, assim chamávamos irreverentemente o nosso espírito familiar, ter-lhe-ia pregado alguma das suas peças, tal como fizera, certa vez, a minha mãe, desferindo perto dela uma pancada tão forte que quase a fez desmaiar. Meu caro amigo poderá perguntar como a pude tolerar tal hóspede tanto tempo. É de fato entranhável, visto que sou medrosa por índole, mas a verdade é que Coco não me causava pavor e eu até chegava a dirigir-lhe a palavra, a repreendê-lo e a pedir-lhe obséquios. Lembro-me de que uma noite, ao vestir-me para ir ao teatro, disse à criada que esperava receber uma carta importante que, se ela chegasse naquela mesma noite, pelo último correio, Coco teria a gentileza de me prevenir com 2 pancadas no espelho em que me revia. Pois as 2 pancadas soaram e a criada deixou cair o frasco que tinha nas mãos, deitando a correr, espavorida. E a carta chegou, efetivamente. E depois? Mas é tudo. Ao fim de um ano, regressei a Paris. Esperava que Coco me acompanhasse, mas tal não se deu. Não mais ouvi coisa alguma. Perdi a faculdade de atrair os espíritos, em cuja existência não creio muito, apesar do que acabo de expor. Custa-me realmente acreditar que, ficando invisíveis a nós tantos seres queridos, seja permitida a manifestação de estranhos. Mas, daí nada concluo, porque nada sei e só me limito a contar uma história verdadeira. Manuel de Granford. Que nome poderemos dar à causa dessas manifestações? Discuti com a narradora a hipótese de um desdobramento inconsciente da personalidade, da exteriorização do seu próprio espírito, como aventava o nosso amigo A. de Rochas. Nenhuma hipótese, contudo, me pareceu ponderável. A observação do seu irmão a isso se opunha, particularmente. Seria um espírito qualquer, um invisível audível? Alma de um morto? Em todo caso, é um espírito anônimo.
E a nossa interpretação idêntica à conclusão do caso anterior, do professor Salieres. Recebi observações provindas de todas as classes sociais, das mais altas às mais modestas. Elas desbordam por toda parte, para quantos se proponham a estudá-las, e a que se vai seguir não é das menos estranhas. Capítulo 7. A Casa Fantástica de Comiada, em Coimbra, Portugal. Encomenda, Arrabalde de Coimbra, cidade de Portugal afamada por sua universidade secular, ocorreram coisas fantásticas, que valem reproduzidas aqui. No início de outubro de 1919 o Sr. Homem Cristo, primeiranista de Direito, foi expulso da universidade por desobediência, pragmatismo religioso e tentativa de sedição à mão armada. Alugou, então, encomenda, um sobrado de um só andar, ali se instalando com sua mulher e duas criadas. Essa senhora, desde a primeira noite, entrou a queixar-se que ouvia rumores estranhos. 8 dias depois, um amigo, Sr. Gomes Paredes, também universitário, indo à Comenda tratar de negócios, houve de pernoitar em casa do ex-colega. Depois de muito palestrarem, até 1 hora da madrugada, foi cada qual para o seu quarto. Mal apagou a vela, o Sr. Paredes ouviu pancadas na janela. Reacendeu a vela, ergueu-se, escancarou a janela e nada viu. Tornou a deitar-se, soprou a vela e eis que houve passos junto de si, portas que se abrem e fecham por toda a casa. Reacendeu a luz e pôs-se a esquadrinhar debaixo da cama, dos móveis, etc. Ninguém. Nada. Extinta a luz, recomeçou o barulho. Não querendo incomodar ninguém, conformou-se com a situação e pela manhã perguntou ao Sr. Homem Cristo se algo havia notado. Absolutamente nada, foi a resposta. Aliás, não há que estranhar, porque eu durmo como um frade. Mas, afinal, que poderia eu escutar? Ladrões é coisa que aqui não há e tudo mais, a meu ver, é pura fantasia. Paredes, que conhecia o positivismo do outro, não insistiu. Voltou para Coimbra e contou ao pai o sucedido. Este, depois de ouvi-lo com atenção, disse: é singular, visto que o locatário anterior deixou a casa devido a esses barulhos e a atual zeladora do observatório astronômico, que lhe fica em frente, havendo lá passado uma noite, declarou que nunca mais o faria, porque a casa tem bruxedo. A meu ver, deves tudo contar ao colega e pedir-lhe que se sacrifique uma noite para observar o que por lá se passa. Gomes Paredes seguiu o conselho e pediu a Cristo que observasse por si mesmo. Era o que faltava, gracejou e foi deitar-se, disposto a dormir como de costume. Todavia, nessa noite ouviu rumores que o intrigaram e decidiu vigiar durante a noite seguinte, em companhia do amigo. Preciso é notar que todos dormiam no andar superior e que no térreo não ficava ninguém. Às 11 horas da noite o Sr. Cristo mandou que as criadas se recolhessem, como de costume. Enquanto houve luz na casa, nada se verificou, mas logo que apagaram a última vela, ouviram-se fortes pancadas na porta do pavimento térreo, que dava para o jardim. O Sr. Cristo desceu, lesto, colocou-se junto da porta. As pancadas recomeçaram e ele abriu instantaneamente a porta. Nada e a ninguém vendo, saiu a verificar se alguém fugiria por uma ruela vizinha. Mal se viu do lado de fora, a porta fechou-se com estrépito e a chave voltou na fechadura, de sorte que, para reentrar, teve de bater para que lhe a abrissem. Muito intrigado, convencido da presença de alguém que se divertisse à sua custa, tomou do revólver e exclamou: agora veremos. As portas continuavam batendo, e num pequeno compartimento contíguo ao quarto de dormir, compartimento sem saída, as pancadas eram ainda mais fortes. Tudo isso se dava no escuro e cessava logo que feita qualquer luz. Cada vez mais ansioso por descobrir o intrusão, o Sr. Cristo se postou no patamar da escada, de revólver em punho. Apenas se apagou o fósforo que mantinha entre os dedos, ouviu bem perto uma estridente gargalhada, que ecoou em toda a casa, e viu à sua frente uma nuvem branca, enquanto das próprias narinas lhe saíam 2 filetes de luz alvacenta. Era demais. Começou a arrefecer-se-lhe a coragem. E a coisa se prolongou até às 4 horas da madrugada. No dia seguinte, como não pudesse admitir fenômenos psíquicos, resolveu requisitar um agente de polícia para testemunhar o que pudesse sobrevir.
Queria, a todo custo, agarrar o farsante e receava perder a calma e matar alguém. Deram-lhe um inspetor e 2 agentes. Chegada a noite, o inspetor ficou de fora, no jardim, frente à porta, no intuito de controlar qualquer movimento de entrada ou saída. Os 2 agentes, os senhores Cristo Paredes e outro amigo, Henrique Soto, especialmente chegado para observar o caso, ficaram no interior. Depois de tudo examinarem meticulosamente, apagaram a luz e as pancadas logo soaram no pavimento térreo. "Estão ouvindo?" perguntou o senhor Cristo aos agentes. "Perfeitamente", responderam. Os ruídos continuaram e o senhor Cristo abriu de repente a porta, mas, como na véspera, a ninguém viu senão o inspetor, a passear calmamente por ali perto. "Quem bateu?" perguntou. Ninguém, respondeu o policial. "Mas não ouviu as pancadas?" "Nada, absolutamente." "É demais. Entre, então, e vamos ver se os agentes são mais felizes." Repete-se o feito, o inspetor ouviu as pancadas, mas os agentes não. "Ah", disse o senhor Cristo, "é assim. Então, entremos todos, porque a coisa é cá por dentro." Um agente foi destacado para o quarto em que dormira o senhor Paredes, no andar. Quando puxava um banco para assentar-se, este lhe foi retirado de tal arte, que o agente não pôde evitar a queda. Os 2 amigos, Paredes e Soto, ficaram no pavimento térreo, com o inspetor. Em seus respectivos quartos, todos igualmente no andar, permaneciam a senhora e os criados. O senhor Cristo, tal como na véspera, plantou-se no topo da escada. Logo que apagaram as luzes, as pancadas se repetiram, sobretudo no pequeno compartimento contíguo ao seu quarto, onde apenas existia uma canastra. Aquilo parecia até um desafio. De repente, um grande barulho no quarto do amigo, parecendo antes violento conflito, fez com que todos para lá convergissem, persuadidos de que o inspetor tinha descoberto o farsante. Mas, ó decepção! O que se lhes deparou foi o agente afobado, a bater com o sabre torto e a direito, acabando por esgueirar-se num pequeno gabinete, onde, na sua fúria, quebrou o espelho do armário. Tiveram de subjugá-lo à força, pois o homem parecia louco. Restabelecida a calma, tornaram a apagar a luz e o senhor Cristo retomou o seu posto, no patamar da escada, recebendo logo em cheio, no rosto, um bofetão tão forte que o fez gritar, pois diz ele era como se alguém lhe enterrasse as unhas, lacerando-lhe a face. Depressa acenderam a luz e todos puderam ver a marca de 4 dedos na face esquerda do senhor homem Cristo. Outra singularidade, o rosto do senhor Cristo estava rubro, mas a face direita apresentava lividez cadavérica. Procuraram ver as horas, era meia-noite. O senhor Cristo e sua mulher, as criadas, os amigos e os policiais, todos enfim, apavorados, não quiseram lá ficar nem mais uma hora e foram passar o resto da noite no hotel. Os policiais, por sua vez, recolhendo-se aos seus penates, protestavam que jamais voltariam àquela casa. O senhor H. Cristo sublocou a dita casa, mas, ao fim de 2 dias, o novo locatário retirou-se, declarando que ninguém poderia habitá-la. Essa narrativa foi feita pela minha amiga senhora Frondoni Lacombe, de Lisboa, nos Anales de Ciências Psíquicas, em seu número de março de 1910. O observador, senhor homem Cristo, contou ele próprio a sua história, em outros termos, mais minuciosos, tal como se encontra em sua obra O Parque do Mistério, escrita em colaboração com a senhora Rachilde, em 1923. Eu tenho a honra e o prazer de conhecer essa senhora há cerca de 30 anos, e sei que ela não quer admitir, de maneira alguma, a realidade dos fenômenos psíquicos, pela razão, certo respeitável, mas discutível, de haverem sido seus pais enganados pelos médiuns. O senhor homem Cristo, ao invés, como observador direto, foi levado a convencer-se cada vez mais da autenticidade e valor científico dos fenômenos. De ateu, tornou-se espiritualista convicto. Eis porque se torna interessante conhecer na íntegra seu depoimento, extraído do citado livro. Preliminarmente, o amigo, que com ele foi passar uma noite, conta-lhe o seguinte: adormeci depois de muito fumar e verificar que não tinha mais fósforos. Despertei com uma sensação de claridade através das pálpebras,
tal como quando, de olhos fechados, recebemos a claridade de uma lâmpada muito forte, ou de um fogo muito vivo. Era como se visse antes de ver, e isso me impressionava tanto que abri, finalmente, os olhos e vi que as janelas, bem fechadas, conforme recomendaste, estavam abertas e o lar batia-me em cheio no rosto. Eu estava, ou pensava estar certo de haver tudo fechado e examinado antes de me deitar, que havia corrido todos os fechos, mas também podia ter me enganado. Nesse caso, nada ouvindo de suspeito, e disposto a bem dormir, como aquela réstia de luar me incomodasse, fui até a janela, levantei a vidraça e prendi-a no gancho que deveria mantê-la acima da minha cabeça, pois eu precisava debruçar-me para colher as persianas abertas. Elas resistiram, e a verdade é que não havia vento. No pavimento térreo poderia dar-se tal coisa, operada por alguém que viesse do jardim. Lembrando-me, súbito, de quanto me havias dito, resmunguei baixinho para não acordar ninguém: olá, fuja que lá vai fogo. Mas, logo o gancho do postigo cedeu e a pancada que recebi na nuca me entonteceu e vi-me abarbado para safar-me da vidraça. Não queria chamar-te, pensando no ridículo da situação. Quando me livrei da alhada, tornei a prender as folhas da janela e, para maior segurança, fui inspecionar as proximidades da porta do jardim. Nada no jardim, na estrada, fora, nada. A noite era tranquila e o luar claríssimo, permitindo distinguir os menores objetos e as folhas da janela na posição em que as deixara, sem que houvesse, bem entendido, qualquer obstáculo atrás delas. A evidência nos sugere, sempre, a ordem e nos tranquiliza. Era evidente que me havia enganado. As janelas não tinham sofrido pressão manual de ninguém, a queda da vidraça fora uma simples casualidade. Estaria tonto de sono, meus atos descoordenados, tudo muito natural, quando acordamos sobressaltados. Fechei cuidadosamente as janelas, arriei a vidraça e tornei a deitar-me. Doía-me o pescoço, latejavam-me as fontes, sentia-me opresso, nervoso. Aquilo não podia continuar. Foi então que pude ver essa coisa espantosa, bem defronte de mim, com os olhos bem abertos a todas as realidades possíveis. As janelas tornavam a escancarar-se, o fecho suspendeu por si mesmo, e lembro-me de que havia esgaravatado o embute para evitar que rangesse. A seguir, à cabeceira da cama, outro ruído estranho, imitante a risadas surdas. Alguém, fosse quem fosse, pilheriava minha custa. Onde te metes, homem? Disse, fechando os punhos. A resposta foi uma série de pancadas violentas na parede, no soalho, nos móveis, pancadas que repercutiam em mim, como se a mim somente visasse. No quarto não havia animal oculto, nem gente em conflito, a não ser eu comigo mesmo, banhado por uma réstia de luar. Perdoa-me, Francisco, o não te haver procurado, perdoa-me, porque não tive tempo de refletir quando me atirei louco, pelo jardim, e abalei sem chapéu, sem mesmo cuidar de fechar a porta. Para entrar em minha casa, creio que foi coisa de minutos, pois a verdade é que me sentia mais leve que o vento. Quando meu colega acabou de falar, fiquei calado um instante. Tinha ouvido os nossos lentes contarem histórias de alucinações coletivas, mas não podia explicar-me tantas coisas simultâneas, ao demais, impressionado pela circunstância de ocorrerem tais coisas à meia luz, quando sabia que a claridade destrói essas fantasmagorias. Disse-lhe a título de objeção e logo me respondeu: sim, é verdade que havia esgotado os fósforos, fumando até meia-tarde, mas tudo vi com estes olhos, graças ao luar. As janelas abriam-se como que impelidas por duas mãos e, quando tentei fechá-las, senti resistência. Isso significa que o seu detentor tinha mais força, respondi-lhe, pelo que, a vidraça, à guisa de guilhotina, poderia ter me decepado a cabeça. Depois, os ruídos que ouvia são exatamente os contados por tua mulher. Disse ela que andavam pelo quarto, de várias maneiras, como se arrastassem fardos, sacudissem móveis, preparassem, enfim, uma verdadeira mudança. E tu nada ouvindo? Aí temos outro mistério. Ah, exclamei, dominando-me, ainda bem que tudo isso vai acabar. Esta noite, aqui vigiarei eu mesmo, e não me faltarão fósforos nem armas para receber esses marotos.
hei de dar-lhes uma boa lição, juro-te. Para mim, tudo aquilo se explicava, depois do alarido pela minha atitude escandalosa na universidade. Espirituosos de mau gosto estariam procurando apoquentar-me. Nada mais que calourada dos divertidos estudantes de Coimbra. Mas haviam de levar o seu quinhão, lá isso havia, porque, além do mais, estava em jogo uma jovem e um pequeno de 6 semanas. No dia seguinte, mal anoiteceu, instalei-me no quarto suspeitado, depois de examinar toda a casa e trancar as criadas à chave. É que podiam, dada a astúcia própria da classe, ter conivência com os pândegos. Provi-me de fósforos e, considerando mais prática a vela que o lampião, retirei uma de um candelabro muito alto, dizendo comigo: quero ver soprar a um palmo do nariz. Minha mulher, trêmula como vara verde, se bem que não conhecesse a aventura do colega, colocou o berço do Petis aos pés da cama e tomou todas as precauções para bem vigiar, não só o berço como a porta aferrolhada. Ela sabia que, comigo, não havia transigências com o sobrenatural e que, portanto, se deixassem fisgar, seriam brutalmente massacrados. Na guerra como na guerra. Eu começava a esquecer totalmente porque estava a ler uma obra de jurisprudência, repoltreado na cadeira de braços, em vez de estar na cama, à 1h da manhã e quando a vela lhe que fazia em placa de cera, com o restante pavio solto e prestes a apagar. Também não preciso dizer que tinha fechado a janela, firmando-lhe os fechos e correndo a vidraça nos caixilhos. Então, ao estender o braço para apanhar os fósforos, vi isso passou-se automaticamente, desde que a luz se extinguiu as folhas da janela abrirem-se lentamente e um raio branco de luar insinuar-se pela abertura, alongando-se sob a forma de uma espada. De um salto atirei-me à vidraça, levantei-a, firmei-a nas barbetas estendendo os braços, sem insinuar a cabeça para fora como que advertido pelo primeiro acidente inexplicável, puxei as folhas da janela com toda a força e elas resistiram, parecendo soldadas em granito. E o mais curioso é que se me figuravam ao mesmo tempo rígidas e elásticas ao tato, como se fossem músculos opostos aos meus. Abstinha-me de gritar, no propósito de não assustar os que dormiam no sobrado, mas estava suando em bicas e recebia, por assim dizer, o batismo do terror, uma primeira impressão de medo, que é cólera inominável, uma raiva impotente, que já se não pode descarregar em blasfêmias. Tal como se deu com o meu amigo, acovardei-me e corri até a porta do corredor, que abria para o jardim. Abria de chofre e verifiquei que lá não havia ninguém junto das janelas, nem galho de árvore, nem corda capaz de as prender. Nada, nada mais que o silêncio da noite. Contornei a casa, correndo, e voltei à janela. Fechara-se. Quando tentei reabrir a porta do corredor, também fechada, vi que a chave estava do lado oposto e a lingueta da fechadura com 2 voltas. Preso, portanto, do lado de fora. De quem ou de que me tornava joguete? Fiquei atônito um instante, a rilhar os dentes, praguejando. Mas havia que sair daquela situação, desmascarar a farsa tão bem urdida e executada. Mas, executada por quem? Procurando, então, dar à voz um tom natural, chamei pela mulher. Ela acorreu logo à janela do sobrado, aliás vestida e assim provando que não procurara dormir. Abre-me a porta, disse. É que, idiota, saltei pela janela cujas folhas se fecharam por si mesmas, e a porta de entrada está naturalmente fechada. É ridículo, mas penso que depois dessa ligeira ronda poderemos dormir tranquilos. Tal dizendo, batia os queixos como se estivéssemos no inverno e não no estio. Minha mulher desceu logo e abriu-me a porta, sem perceber a minha ansiedade. Fui buscar o revólver que tinha ficado na mesa de cabeceira e disse à minha mulher, cingindo-a com o braço esquerdo: acabou-se-me a vela e subo contigo para buscar outra. Se ouvires algum tiro, não te assustes. A bem dizer, ninguém aí anda, mas, compreendes, se alguém por aí andasse, seria um bom aviso, este. Não, não compreendo, retrucou muito impressionada mais com a minha voz do que com as minhas palavras. Dar-se-á que também tenhas medo. Mas não há o que temer, repliquei, tentando sorrir. Vamos ao teu quarto, dar-me-ás outra vela, porque tudo provém da lua, que mal aclara o ambiente. Eu divagava, evidentemente.
Depois, subindo a escada abraçada, ela estacou de repente, inclinando-se para trás com todo o peso de dois corpos. E pôs-se a gritar e a debater-se, acude Francisco. Estão amarrando-me os pés. Tínhamos atingido o pequeno patamar aclarado por uma janela que dava para o jardim, nos fundos da casa. Sem volver o olhar, por convencido de que a ninguém veria, dobrei o braço direito por cima do ombro esquerdo e atirei nessa direção. O tiro repercutiu formidável em toda a casa e minha mulher, amparada ao meu braço esquerdo, pareceu-me morta. Quem não morreu, porém, foi o agente oculto que me perseguia, porque logo senti no rosto violenta bofetada, que me deixou a impressão de 5 vergastas. Mas, coisa extraordinária. A bofetada como que me despertou a energia. Apanhar importa em lutar, reagir desde logo. Tratei de arrebatar minha mulher à força brutal que parecia disputar e, graças ao luar indeciso através da janela, verifiquei que não havia ninguém junto, nem atrás de nós. Chegamos, enfim, ao nosso quarto, cuja porta tateei febrilmente, como se quisesse esmagar alguma coisa entre os batentes. Minha mulher, sentindo-se livre, e crente ainda na presença de algum malfeitor, pois que me via armado de revólver, precipitou-se para o berço do filho. O berço estava vazio e a mulher desmaiou. Apatetado, aguardei, no ambiente indeciso que a lâmpada fraca mal aclarava, surgisse fosse o que fosse, daquelas ocorrências. Toda a defesa figurava-se-me inútil. Cruzei os braços. Punhal, revólver, tudo mais, que valeria contra o inimigo indomável? De longe, tendo as criadas ouvido o disparo, entraram a ganir como cães ladrando à lua. Nada conheço mais desmoralizante que o grito de mulheres no silêncio da noite. Somente o choro de uma criancinha, parecendo sair de sob o assoalho, podia arrancar-me daquele torpor moral. Importava procurar o inocentinho, pois o delíquio da genitora indicava que não fora ela a removê-lo dali. Enchi-me de coragem, já se fazia necessário tê-la muito grande para descer e subir aquelas escadas e fui esquadrinhar todo o pavimento térreo, munido de boa lâmpada. Encontrei o petismozinho, despojado de todas as vestes e coberturas, estendido de costas sobre uma mesa de mármore, como coisa de somenos, que o miserável bandido houvesse ali deixado na sua pressa de fugir à luz. Passei o resto da noite a acalmar o nervosismo da mulher e o choro do filho, e só com o clarear do dia pude vê-la adormecer, com os lábios da criança colados ao seio. Devo dizer que essa aventura me lançou em marasmo tal que me não senti capaz de pensar em inimigo ou inimigos. Aquela última escamoteação do pequeno, transportado de um para outro pavimento, pela escada ou através das paredes, não era coisa que se pudesse explicar, nem sequer imaginar. Meu coração abria-se a um novo temor, qual o de ceder antes de compreender. Resolvi, então, não desistir, sem pelo menos informar a polícia do que me estava acontecendo. Chamo aqui toda a atenção da minha prezada Rachilde, pois todos a ouvimos dizer que esses fatos misteriosos se passavam com uma ou duas pessoas de mais ou menos boa fé, e que as investigações policiais acabavam reduzindo a zero essas casas assombradas, que não costumam guardar segredos para os agentes da ordem pública. Ora, nesse caso de delírio de perseguição, ou de mistificação, que eu procurava explicar a mim mesmo, tal como se faz com um teorema no quadro negro, e o quadro era bem negro, na verdade, eu não encontrava outra solução que não fosse a de prevenir a polícia de Coimbra contra os temíveis salteadores, desejosos de nos expulsarem da casa pelo terror noturno, a fim de melhor poderem saqueá-la. Note-se que a primeira impressão foi de incredulidade geral, mas, logo que dispensamos as criadas, no dia imediato ao drama, elas lhe acrescentaram um último ato, dos mais impressionantes. Tais duas galinhas espantadas à passagem de um automóvel, lá se foram piando, cacarejando em todos os tons, e aditando pormenores do que viram e do que não viram. O amigo que me acompanhou na primeira noite voltou trazendo consigo outros camaradas e organizamos uma caçada ao fantasma, com sobra de amadores. No círculo dos inimigos políticos, eu já os tinha, esperavam que tudo redundasse em ridículo para mim. Ao primeiro sinal de perigo,
Puseram sentinelas diante e atrás das portas, que nem por isso deixavam de abrir e fechar por si mesmas, bem como junto das janelas, que imitavam as portas, como se zombassem dos ferrolhos e fechaduras mais resistentes. Todos os fenômenos se reproduziram integral idêntica e, sempre que a luz se apagava, e sempre que a reacendíamos, encontrávamos vestígios do meliante ou dos meliantes, mas não e nunca a sombra dos seus braços. Um guarda que se fechou na latrina para agarrar o malfeitor invisível, que lá ria bandeiras despregadas, levou tantos encontrões que andou a dar com a cabeça nas paredes, e, quando de lá saiu, declarou preferir 1000 vezes demitir, antes que repetir tais diligências. Malas de roupa ainda fechadas, porque não havíamos completado a instalação, foram esvaziadas no assoalho por mãos que ninguém viu. As pancadas reboavam em toda a casa, audíveis para quantos lá acorreram, os gritos e risotas esfuziavam em torno, e ninguém pode saber como e por quem eram emitidos. Nessa casa não havia porão nem adega por onde pudessem deslizar fios, bons ou maus condutores de perigosa eletricidade, nem jardim muito denso, que pudesse dissimular qualquer pessoa. Não. Aquilo era simplesmente um mistério apossando-se de um cenário moderno e representando o drama do terrorismo, sem prólogos nem epílogos, e só dedicado à mentalidade do homem séptico, quiçá para fazer-lhe compreender melhor que, de todos os tempos, as forças desconhecidas permanecem sempre temíveis, e que o mísero mortal por elas envolvido é sobretudo culpável por não procurar instruir-se das suas finalidades. E nesse caso tudo ignora, ou quer tudo ignorar das suas origens. A bem dizer, eu estava mais furioso que abalado, não podia admitir qualquer embuste, mas parecia-me humilhante voltar as costas a esse inimigo poltrão e atrevido, que feria anonimamente. Impunha porém fugir, abandonar na mesma noite aquela casa, atendendo a criancinha que chorava e a genitora que se mostrava cada vez mais nervosa. Essa narrativa, a história vivida do escritor português Homem Cristo. Uma observação que merecia, sob todos os títulos, associar-se às precedentes. Ela será talvez mais impressionante que a do Castelo de Calvados. Que mundo invisível é esse? Os negativistas só têm um partido a tomar, que é o de averbarem os depoentes de perfeitos mentirosos. Vejamos, ainda, outros fatos observados. Capítulo 8 Observações feitas em Cherbourg. Qual será o ambiente dessas casas? O Dr. Nichols e o quarto fatal. O teto maléfico de Oxford. A obsessão de Cambridge. A mesquita de Pierre Loti, em Rochefort. As manifestações de assombramento nem sempre apresentam a mesma intensidade e características. Aqui passo a contar tem, para mim, o interesse de uma ligação pessoal mais próxima, mas não tem nada de dramático, salvo a ansiedade inerente a esses casos. Será que nessas casas subsista alguma coisa de material em conexão com as pessoas que as habitaram? É o que algumas observações parecem indicar. Nisso, como em tudo mais, há ilusões, ironias, falsas apreciações e fraudes também, mas há, por outro lado, fatos que não se podem recusar. Este, por exemplo, é de uma autenticidade acima de qualquer suspeição, posto que não mais fácil de explicar do que os precedentes. Este pequeno incidente verificou-se na noite de 26 para 27 de abril de 1918 e na seguinte, em Cherbourg, Rua de La Pole, 13. A casa pertence ao meu amigo Dr. Boone, foi, ao tempo chefe de clínica do Hospital de Marinha. Eu já lá estivera em setembro de 1914, em companhia da esposa, da minha secretária, senhorita Renaldot e da jovem cozinheira, a convite da senhora Boone, foi, presidente da Cruz Vermelha, e das mulheres francesas, que suplicaram saíssemos de Paris, ao aproximarem-se as hostes bárbaras. Tendo-nos recolhido a Paris em dezembro do mesmo ano, só voltamos a Cherbourg em abril de 1918, convidados pela segunda vez, diante da ameaça de outra investida à capital e para evitar os bombardeios aéreos e dos Bertas. Nesse intervalo de dezembro de 1914 a abril de 1918, faleceu a senhora Boone, foi, a 25 de outubro de 1916. Havia entre nós profunda afeição, tanto que ela mandou colocar na casa uma placa de mármore assinalando a nossa visita de 1914.
O Dr. Bonnefoy fez de um quarto uma espécie de oratório, ali arrumando o leito mortuário, quadros, móveis, todos os objetos de estimação da sua querida morta. Quando lá voltamos, em 1918, esse quarto coube à senhorita Renaldot e foi nele que se produziram rumores inexplicáveis, verdadeiras algazarras, deslocamento de objetos, ruídos de passos. As duas testemunhas são criaturas incapazes de se deixarem influenciar por qualquer ilusão, ainda que intelectualmente díspares, a senhorita Renaldot, possuidora de alta cultura científica, e a cozinheira apenas alfabetizada, mas muito sensata. Pedi-lhes que redigissem imediatamente, com a mais escrupulosa naturalidade, as suas impressões, e elas o fizeram no dia 7 de maio. Dou-lhes a palavra, relatório da senhorita Renaldot. Chegamos a Cherbourg na quinta-feira, 16 de abril. Desde que recebemos o convite do Dr. Bonnefoy, entrei a cogitar na hospedagem que agora nos acomodaria naquela casa onde, havia mais de 3 anos, conviveremos intimamente e cuja situação doméstica se modificara com as segundas núpcias do anfitrião. Não queria que me reservassem, de modo algum, a cama da falecida, a querida e velha amiga, que me dispensara tantas gentilezas e de quem me recordava com profunda tristeza. Pois a verdade é que me coube, não precisamente o quarto, mas o leito da senhora Susana Bonnefoy, removido do pavimento térreo, onde ela faleceu, para uma alcova de um andar, que lhe pertencera quando solteira. Trata-se de um grande leito bretão, antiquíssimo, artisticamente torneado e armado sob um dossel adamascado. Todo o quarto está cheio de preciosos móveis, mesa de cabeceira, secretária, estantes e, frente ao leito, um quadro com a fotografia da morta, ampliada e de uma semelhança absoluta. Tudo isso me impressionou bastante e me fazia relembrar o passado, a cada momento. Saudosa, era como se revisse a boa amiga, feliz na sua existência ativa quão harmônica e consagrada ao bem. Figurava, também, estendida naquele mesmo leito em que penara 2 dias e 3 noites, antes de morrer, na primeira noite de 25 para 26 de abril, não pude dormir, só pensando nela, no seu passado e na atualidade da sua casa. Além disso, sentia-me um tanto enferma. No dia imediato, fiz propósito de recuperar o sono. Deitei-me às 11 horas e procurei cancelar as reminiscências do passado. Às 4 da madrugada um estrondo formidável me despertou e percebi que arranhavam a parede, com força, à esquerda do leito. O estranho rangido propagava-se à mesa de cabeceira e às beiradas do leito. Depois, abrandaram e tornaram-se como produzidos por alguém que se virasse na cama. Por fim, um rumor de passos apressados, começando à esquerda do leito e extinguindo no salão, à direita, onde a senhora Bonnefoy costumava permanecer ouvindo o marido tocar órgão ou piano, pois que era excelente musicista. Esses rumores me impressionavam a tal ponto que o coração entrou a bater precipite e cerrei os maxilares. No meu exaltamento levantei-me, acendi a vela e assentei-me num cesto de roupa, junto à porta que dava para o patamar da escada. Ali assim, procurei reconsiderar a origem possível de tais rumores. Eles prosseguiram, porventura mais fortes, mas eu nada consegui ver. Às 5 horas da manhã, já presa de maior terror, não me contive e subi à procura da cozinheira Maria Tionet, que dormia no 3º andar. Dissemos juntas e, desde que reentramos no quarto, nada mais ouvimos. Não será ocioso, talvez, notar que o gênio da cozinheira não se identificava muito com o da senhora Bonnefoy. Às 5h45 o doutor levantava-se no 2º andar e, dirigindo-se ao gabinete de vestir, notei que os seus passos em nada se assemelhavam aos ouvidos pouco antes. Durante o dia procurei decifrar o enigma: gatos, ratos escalando a parede. Examinei a parede à esquerda do leito e vi que era revestida exteriormente de ardósias muito lisas, partindo do pátio. Terreno impróprio para ratos e gatos, tanto quanto a parede frontal, que dava para a rua. De resto, os rumores eram muito diferentes dos que poderiam fazer esses animais. No sábado, 27, deitei-me nervosa e impressionada, pouco antes das 11 horas. A essa hora, precisamente, recomeçaram os fenômenos, tal como na véspera e, logo presa de viva emoção, fui buscar a cozinheira. Ela veio e deitou-se ao meu lado, deixando as velas acesas.
Os barulhos continuaram durante meia hora, com estalidos fortíssimos na parede da esquerda. Pancadas no retrato da Sra. Bonnefoi, ou atrás do quadro, tão violentas que nos davam a impressão de que ele acabaria caindo. Enquanto isso, a ronda de passos não cessava em todo o quarto. Maria tudo ouviu e ficou impressionadíssima, quanto eu mesma. Às 11h30 tudo cessou. Confesso que essas manifestações se tornam extremamente desagradáveis, sobretudo por sabermos que se trata de causa desconhecida, incompreensível, e por isso, conjeturando que a morta estivesse nelas envolvida, pois que ocorriam em sua casa, lembrei-me de lhe suplicar, ao deitar-me, que me poupasse aquelas emoções dolorosas. Em lá demorando até o dia 4 de maio, nada mais ouvi e agora, mais calma, tenho pedido à boa amiga que se manifeste e me comunique, de qualquer maneira, o que porventura possa pretender. A verdade, porém, é que nada mais logrei observar, em que pese ao meu desejo, algo timorato, de controlar melhor o fenômeno e obter, se possível, a sua explicação. Cherbourg, 7 de maio de 1918, Gabriela Reinaldotti. Depoimento da cozinheira na manhã de sábado, 27 de abril de 1918, por volta das 5 horas, a senhorita Reinaldotti procurou-me para que fosse certificar-me dos rumores do seu quarto. Acompanhei-a e nada ouvi. Na noite imediata, pouco depois das 11, veio ela de novo chamar-me para o mesmo fim e é que tenho que pude observar. Ruídos atrás da mesa de cabeceira, como se alguém estivesse arranhando a madeira. Depois, era como se andasse alguém, apressadamente, a passear até a porta da sala. Também ouvimos fortes pancadas atrás do retrato da Sra. Bonnefoi. Os ruídos duraram coisa de meia hora e confesso que lhes tive muito medo, a ponto de bater os queixos. O quarto estava alumiado por 2 velas e nós inteiramente acordadas, comentando os rumores e procurando localizá-los. Na outra noite, a instâncias da senhorita, que não se animava a ficar sozinha, desci e deitei-me ao lado dela. Ainda ouvi rumores, fracos, mas confesso que já não tive tanto medo e acabamos dormindo sossegadas. Depois, tudo cessou. Penso que a minha presença contrariava os tais rumores, visto que abrandavam com a minha chegada e acabaram logo depois. Nada obstante, eu os ouvi muito nítidos e confesso que me impressionaram tanto quanto desagradaram. Ainda dormi com a senhorita às noites de segunda, terça e quarta-feira, mas nada mais ouvimos. E ainda bem que assim foi, porque, pelo que me toca, não quisera repetir aquela meia hora da noite de 27. Cherbourg, 7 de maio de 1918. Maria Tionet. Convém notar que a senhorita Reinaldotti, jovem astrônoma do Observatório de Juvisy, matemática distinta, ora secretária do Conselho da Sociedade Astronômica de França e diretora do seu boletim mensal, no período da guerra, além de colaboradora de várias revistas científicas, é um espírito afeito às ciências exatas, nada impressionável e até muito céptica, no concernente a fenômenos psíquicos. Não poderia, então, ter se deixado iludir. E, contudo, ela que jamais soube o que era medo, ela que passa noites inteiras na solitude das observações astronômicas sob a cúpula dos céus, ela que cruza, impávida, jardins desertos e ruas escuras, teve, nessa noite, medo terrível, pela primeira vez na vida? Como explicar semelhante coisa? Nada de como que a justifique, nem vizinhos, nem gatos, ratos, morcegos, ou qualquer coisa imaginável. Que a falecida aí esteja envolvida de qualquer maneira, é muito possível, por não dizer certo visto que a coisa se passou em sua casa e no seu quarto de solteira, ocupado por mais de 20 anos, o que vale dizer no seu ambiente pessoal, perto do leito em que morreu, a coincidir com uma centena de casos análogos, por nós reunidos e comparados. Mas também há convir em que esses rumores nada exprimem e são de uma banalidade indigna de um espírito culto, qual o da Sra. Bonnefoi do nosso conhecimento. O caráter essencial dessa manifestação consiste na sensação de horror e angústia das duas observadoras, como o apanágio do fenômeno, que, uma vez observado, ninguém deseja experimentar segunda vez. Tal comoção penetrante e angustiosa, jamais tinham conhecido essas duas criaturas.
Manifestação vulgar e bizarra, portanto, sem resultado prático. Justo é, também, assinalar que o seu prosseguimento era indesejável e poderia mesmo ser nocivo para as duas moças. A experiência demonstra que a criatura humana nem sempre suporta impunemente essas intrusões de um outro mundo, sejam elas de que natureza forem. Nenhuma hipótese explicativa se pode aqui aplicar. Seria demasiada ousadia supor que os vivos deixam de si quaisquer resíduos de energia, de fluido vital, impregnado no ambiente e passíveis, ao contato de um sensitivo, de produzir esses estranhos fenômenos. Por onde quer que passemos, sempre algo de nós deixamos, assegura uma doutrina professada por Paracelso e Jacob Boehme. Um amigo assaz culto, Leão Morey, a quem contei esse caso, recentemente, retribuiu-me com o seguinte: também me lembro de haver experimentado, há uns 18 anos, uma emoção semelhante, no meu quarto de rapaz, no lar paterno, e 1 ou 2 anos após a morte de minha mãe. Barulheira enorme dentro de grande armário fez-me passar algumas noites em claro. Não era propriamente o ruído da madeira que estala, mas o de fortíssimas detonações, como de armas de fogo. Ainda que ateu ingênuo a esse tempo, não deixei, confesso, de experimentar grande abalo, mas abstive-me de falar a meu pai, certo de que não me tomaria a sério. O fenômeno não se repetiu, mas deixou-me apreensão incoercível, todas as vezes que pernoitava nesse quarto. Minha mãe era criatura austera, prudente e assaz religiosa, que me atribuía defeitos de libertino e nunca mos perdoou em toda a sua vida. Em face dessas manifestações, tenho considerado bastas vezes, sob o prisma da hipótese supra, se tais manifestações não teriam relação com aquele seu desgosto, impregnado naquele quarto onde tanto penei diante dela, física e moralmente falando. Nesse particular, é força convir que nos encontramos imersos em absoluto mistério. Nada mais temerário que admitir eflúvios indetermináveis, remanescentes de nós. Muita gente tem verificado a impregnação de perfumes conservada longos anos em cabelos cortados, flores murchas e certas vestes e objetos de uso. Notemos, também, que as causas mínimas podem originar grandes efeitos. Pequena espoleta pode deflagrar tremendas descargas de artilharia, a simples chama de um fósforo pode acarretar pavorosos incêndios. Essas precedentes páginas foram escritas poucos meses depois do episódio acima relatado e ainda em Cherbourg, embora noutra casa com vista para o mar, setembro de 1918. Muitas vezes, ia sentar-me na praia, vizinhando as ondas montantes. Diariamente, víamos-las aproximarem-se ou afastarem-se no curso das marés. Hoje conhecemos as horas de praia e baixa mar, calculadas pela posição da Lua, e podemos até avaliar o peso da água levantada pela atração do nosso satélite associada à do Sol. Temos, assim, inteiramente explicado o fenômeno das marés. Ora, pergunto eu, a propósito das casas mal assombradas, a cujo respeito nenhuma teoria explicativa possuímos, que poderiam pensar das marés os nossos antepassados, antes de Newton com a lei da atração universal? Eles já haviam notado, há 2 ou 3 mil anos, a correlação das marés com o mês lunar, associando-as à Lua, por conseguinte. E contudo, Galileu ainda zombou de Kepler por ensinar essa interdependência. Tudo que se pudera imaginar sobre a natureza ativa do astro noturno houvera de ser inevitavelmente falso é o que se dá com o que pudéssemos conjecturar, na atualidade, para explicar o fenômeno das casas mal assombradas. Antes de se descobrir que a Lua era o fator principal das marés, quantas hipóteses fantasistas, e todas errôneas, não se aplicaram ao fluxo e refluxo dos mares? Os fenômenos aqui versados aberram completamente de toda e qualquer explicação. Que eflúvios, resíduos de força, fluido vital, ou seja o que for, fiquem impregnados nos ambientes domésticos e nos objetos, podendo reavivar-se ao contato de alguém que de qualquer forma os reanime, é coisa perfeitamente admissível. Paredes, móveis, etc., podem conservar a impressão de eventos a eles associados. Falai ao fonógrafo, conservai a chapa e tereis reproduzido a voz, sempre que o aparelho se movimente, estejais vivo ou morto.
A propriedade oculta a que me reporto fica geralmente latente e apenas perceptível por alguns sensitivos, que, em dados casos, descrevem, minuciosos, todas as circunstâncias complementares. Por outro lado, a morta poderia ter pensado no seu meio terrestre, nas suas reminiscências, nos amigos, excitar tais eflúvios, produzir vibrações. Mas, ainda uma vez, a ciência atual não está bastante avançada para autorizar qualquer teoria que se recomende como definitiva. Continuamos a observar, a constatar não mais que fatos. Regredindo ao caso de Cherbourg, os leitores se lembrarão de que a Sra. Bonnefoy era espiritualista convicta. Pelo que eu sabia dessa boa amiga, apreciando-lhe as ideias espiritualistas anticlericais, sabendo-a igualmente muito devotada ao lar, era natural presumir fosse ela autora da manifestação e que tivesse, possivelmente, algo a dizer. No intuito de elucidar a questão, dirigi-me às melhores sociedades espíritas solicitando a evocação do seu espírito. Passei pela decepção de verificar que, dos 10 médiuns arguidos, todos reputados lúcidos, nenhum só deu resposta referente à Sra. Bonnefoy, ao marido, ao caso enfim. Os espíritos falaram antes como reflexos de autossugestões quaisquer, e note-se que eu me havia dirigido às sociedades mais importantes, que, seja dito, me acolheram com toda a solicitude e boa vontade. Mas a verdade é que não só deixei de obter qualquer prova de identidade nas respostas, como verifiquei divagações fantásticas, como se os médiuns tudo engendrassem da própria cachola, em completa ignorância da realidade. O Dr. Bonnefoy assegurou-me o seu grande desejo de obter quaisquer indícios de sobrevivência da esposa e que nada conseguira, apesar das preces feitas nos primeiros 5 meses de viuvez, diante do oratório onde, materialista embora, colocarei o retrato da morta, para concentrarem as suas mais caras lembranças. A esse tentame também associar o meu nome, no pressuposto de aliciar qualquer influência. Uma noite, contudo, pareceu-lhe ver deslizar uma sombra, ao mesmo tempo em que o invadia um terror jamais experimentado. Mas logo reagiu e atribuiu tal impressão a possível efeito de luz. De acordo com essa hipótese, a matéria inanimada teria a propriedade de registrar e conservar, em estado potencial, toda a espécie de vibrações e de emanações físicas, psíquicas e vitais, tal como a substância cerebral registrando e conservando, em estado latente, as vibrações do pensamento, e seguindo-se daí que as faculdades telestésicas da subconsciência teriam a faculdade de reencontrar e interpretar essas emanações e vibrações. Tanto quanto as faculdades mnemônicas da consciência têm a propriedade de encontrar e revocar as vibrações latentes do pensamento. Podemos advertir com Bosano que a analogia é completa e nada se oporia, do ponto de vista científico, a que a matéria bruta tivesse propriedades idênticas às da substância viva. Nesse caso, veríamos opor-se ao mecanismo mnemônico cerebral uma outra espécie de mecanismo infinitamente mais vasto, a mnemônica cósmica. E as propriedades de expansão, investigadoras e peculiares às faculdades telestésicas da subconsciência, se encontrariam com a memória cósmica num estado de relação idêntico ao das propriedades investigadoras das faculdades psíquicas normais, encontrando-se com a memória cerebral. Há, nisso, alguma contradição com as leis físicas ou fisipsíquicas conhecidas? Poderão certos fenômenos de assombramento provir das habitações? Poderão as paredes imóveis de uma casa impregnar-se de vibrações e apresentar aos sensitivos uma ambiência especial, como ensina a psicometria? O Dr. Luiz Moa afirmou, mais de uma vez, no Hospital da Misericórdia, onde assistia às suas experiências. E o professor Darsonval pareceu-me admitir a hipótese. No seu livro Supramundan Facts in the Life of the Rev. J. B. Ferguson, Fatos Supramundanos na Vida do Rev. J. B. Ferguson, Pag. 168, o Dr. Nichols conta o seguinte episódio que ouviu em pessoa: uma senhora de minhas relações começou a ter grandes sofrimentos logo que ocupou a casa, aliás bonita e confortável. A sua angústia tocava ao auge sempre que penetrava no melhor quarto, e, se teimava em lá permanecer, vinha-lhe a ideia de atirar-se pela janela.
Em compensação, bastava-lhe sair à rua para que se acalmasse e desaparecessem todos os pensamentos e impulsos tenebrosos. Essa obsessão foi a ponto de forçá-la a mudar-se. Informado a respeito, tratei de colher informe sobre os inquilinos anteriores, no intuito de esclarecer o fato, e vim logo a saber que a casa tinha sido ocupada por um homem cuja esposa se suicidara, atirando-se da janela do melhor quarto e tendo morte instantânea. Poder-se-á inferir daí uma comossaturação do ambiente, capaz de transmitir-se a ocupantes do mesmo quarto, suscitando-lhes as mesmas angústias e impulsos da suicida? Registre-se que a locatária que me refiro não conhecia a cidade, e muito menos os antecedentes dos inquilinos que a precederam. Aqui temos outro caso, captado por Pudmore, que todos poderão ler em Proceedings of the Psychical Society, IV, Pag. 154. A Sra. Erle Wheeler, pessoalmente conhecida do escritor, narra o seguinte: durante o verão de 1874, instalamo-nos no apartamento que ainda hoje ocupamos, da High Street 160, Oxford. Tínhamos alugado a casa toda, anos antes, mas cederemos a outros o dito apartamento. Para dormitório escolhemos o quarto que ficava em cima da porta principal, de acesso às carruagens. Logo na primeira noite, despertei em sobressalto aos 45 minutos da madrugada, digo porque o relógio da igreja estava batendo os quartos de hora. Minha impressão era das mais penosas, parecia-me que o teto ia desabar a cada instante que nele se ocultava qualquer coisa horrível. Não tinha ideia nítida do que pudesse haver, mas a impressão obsidente tirava-me o sono, até que, passada uma hora de angústias, resolvi despertar meu marido e contar-lhe o que me ocorria. Pensou ele que uma pequena dose de licor tudo resolveria, mas a verdade é que não consegui dissipar a estranha impressão, nem mais pude conciliar o sono. Reconhecendo que o ambiente daquele quarto tornava-se intolerável, fui para a sala de visitas e lá fiquei até 8 horas da manhã. Longe do quarto tudo se desvanecia. Na segunda noite despertei precisamente à mesma hora, e assim continuei por algumas semanas, presa de insônia até às 5 da manhã, lutando para repelir o pressentimento terrífico de algo oculto no teto. Aquela insônia consecutiva e a forte tensão mental, acabaram por combalir-me a saúde, obrigando-me a ir para a casa de meu irmão, em Cambridge. Pouco depois de lá chegar fui informada de que o forro do quarto havia desabado e a cama do quarto superior caíra juntamente sobre a nossa. Tive, então, por bem justificados meus sobressaltos e apreensões. Mas isso não era tudo, porque, pouco tempo depois, vim a saber que o desabamento evidenciou a existência do cadáver mumificado de uma criança com a cabeça brutalmente torcida. Evidente que haviam lá ocultado um recém-nascido, bem dissimulado. Acrescentemos a esse quadro trágico a confirmação do marido da narradora, e mais, que o Sr. Pudmore encontrou, nos jornais da época, notícias concernentes ao desabamento da casa e ao encontro do cadáver. De acentuar, também, que fora do quarto a Sra. Erle nada sentia de extraordinário. Certo número de casos levam a estabelecer uma comum associação das moradias com os fenômenos nelas desenrolados. Em sua obra Scene and Scene, Catherine Bates conta, por sua vez, curiosa observação pessoal, notificada à Sociedade Psíquica Inglesa e publicada no jornal, volume V. Pag. 282. Eila em resumo, aos 18 de maio de 1896 cheguei a Cambridge e alojei-me na rua Trumpington, 35. Minha amiga, senhorita Alice, estava ausente e assim tive de passar a noite sozinha. Quando ela voltou no dia seguinte, contei-lhe a noite horrível que passei, assomada por sonhos persistentes com um homem que nunca mais vi, e do qual não tivera notícias, depois que rompemos uma íntima e velha ligação. Vi-o no sonho, junto de mim, a recriminar-me por não o haver esposado e bolsando alusões irônicas às dificuldades de vida que me teria poupado, se não o houvesse repelido. Acordei e readormeci muitas vezes, e ele me ressurgia sempre com as mesmas palavras e atitudes. Num intervalo de vigília, tive tão forte impressão da sua presença que cheguei a gritar: vai-te, deixa-me em paz, não guardo ressentimentos maus a teu respeito, mas tu te comprazes em atormentar-me, assim provando que me não farias feliz se te esposasse.
Em nome da Santíssima Trindade ordeno-te, deixa-me em paz. Depois dessa apóstrofe, pareceu-me que a influência maléfica se atenuava e consegui dormir um sono penoso e agitado. Foi um alívio quando a filha da senhoria entrou com o chá. Ainda por 2 noites, na mesma semana, o sonho se repetiu e tanta foi minha angústia que não vacilei em dizer à senhorita Alice, este quarto é mal assombrado por esse homem e eu bem gostaria de saber a causa. Dar-se-á que o colégio de Peterhouse fique por aqui perto? Pergunto, porque, há 30 anos, esse homem frequentava um colégio desse nome? Sim, a resposta foi afirmativa, o colégio não estava longe. Da última vez que sonhei, disse para comigo, não posso compreender a sua preferência por este quarto, a menos que o tivesse ocupado. Um inquérito nesse sentido afigurava-se-me difícil, se não impossível.